dia. Deus abençoe a todos. Que alegria que se sente hoje aqui. Onde estão os filhos de Deus? Onde estão os seguidores de Deus? Bem, eu os deixarei em companhia do nosso pastor-geral, nosso irmão Carlos Alberto Baena. Glória a Deus! Louvado o Senhor! Quem ama nosso Deus? Muito obrigado, irmão Andrés. Muito felizes com o nosso irmão Andrés, nosso irmão Álvaro Herrera, compartilhando com vocês nessa reunião muito formosa. Estamos muito emocionados. Recordamos que faz 4 anos estivemos aqui com vocês. Quem estiveram aqui nessa oportunidade, levantem a mão. Maravilhoso. E vocês poderão lembrar que nessa época, nesse dia, não tiveram que vir com identificação, nem com braçaletes, nem com pulseiras. Mas 4 anos depois, todos tiveram que entrar com pulseiras. O que significa isso? Que a igreja está o quê? Que Deus nos está o quê? Deus nos tem muito abençoados. Um aplauso para o Deus vivente, que nos abençoa com o seu poder. Aleluia! Grande é o nosso Deus. Glória a Deus, louvado, poderoso é o Senhor. Muito bom dia, irmãos, Deus abençoe a todos. É uma honra para mim poder compartilhar com vocês neste dia. Primeiramente, agradeço ao nosso Deus e para mim é motivo de muita alegria ver o crescimento desta formosa igreja, neste formoso estado e nos estados aqui ao redor. Tive a oportunidade de vir faz 15 anos neste lugar, onde havia somente um lugar de congregação. Hoje estou surpreso de que o Deus da glória, e não somente da abundância, mas também sobreabundam aqueles corações expostos para Ele. E para mim é um motivo de felicidade poder saudá-los, um servidor de vocês, e dizer que nos Estados Unidos os esperam com braços abertos. Lá também amamos ao Senhor, mas mais o amam aqui no Vale de Cauca. Quem dá glória ao Senhor por isso? Todos o amamos. Há um salmo muito lindo, muito formoso, que é o que estamos vivificando neste dia. No Salmo 95, que diz: Vinde, aclamemos alegremente ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha de nossa salvação. E é precisamente o que faremos com o hino número 7. Liberdade. Quem quer essa liberdade? Ser livres dos vícios, ser livre do pecado. Que Deus nos liberte a todos. Glória ao Senhor.
Eu gostaria que ficassem de pé os irmãos antigos que começaram aqui em Cali. Fiquem de pé. Em que lugar estão? Fiquem de pé, por favor, para que todos lhes demos um aplauso, porque eles começaram aqui. Eles foram os que começaram a igreja aqui em Cali e continuam com o Senhor. É algo muito formoso. Continuamos com os coros. Vamos cantar coros, louvar e engrandecer a nosso Pai Celestial. Vamos bendizê-lo, exaltá-lo por essa verdade verdadeira, uma verdade inegável, que o coro número 7, irmão Andrés, leva como título: Este é o Cristo. Este é o Cristo que pregamos. O Cristo que, com atos contundentes de curas, de milagres e transformando nossas vidas, fez com que nós nos apaixonemos por Ele e que saibamos que o Deus poderoso, sim, é Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito o nome do Senhor. Entoemos esse coro. A glória seja para Deus. Bendito o Deus que vive. Bendito o Deus que se manifesta na igreja, um Deus vivente. Bendito nosso Pai. É que há muitas razões para louvar e glorificar a Deus. Todos estamos esperando a nossa irmã Maria Luísa. Vamos aprender essa doutrina pura, formosa e maravilhosa. Glória a Deus. Lhes apresento a mulher através da qual Deus se manifesta em meio à humanidade. Nossa irmã Maria Luísa, com vocês, damos as boas-vindas. Obrigada. Deus os abençoe. E damos a honra e a glória a nosso Deus. Glorificamos a nosso Deus e agradecemos ao Senhor. Antes de iniciar o culto hoje, a reunião, o Senhor me falou e me disse que já estava abençoando a todos. E disse:
Já estou fazendo milagres. Estou abençoando. Isso me disse o Espírito Santo antes de iniciar. E eu pedi ao Senhor que nos abençoasse, que tivesse misericórdia de nós, e fizemos um esforço por estar aqui, neste lugar. E o Senhor me disse, já estou abençoando, já estou me manifestando. Glória a nosso Deus. Agradecemos ao Senhor, agradecemos ao nosso Pai, nosso Criador, nosso Dono, nosso Deus, nosso Rei, nosso Senhor, o Senhor de senhores, o Deus de deuses. Bendito o nome dEle. Agradecemos ao Senhor e agora sim, vamos iniciar com as perguntas deste dia. Irmã Maria Luísa, bem-vinda a Cali. Estamos muito felizes de tê-la conosco. Amo na Senhora, agradeço a Deus porque me ensinou a amá-la, a valorizá-la e a respeitá-la. Irmã, tenho duas perguntas. A primeira está em 1 de Pedro 5, verso 10. Em 1 de Pedro, capítulo 5, verso 10. Posso ler? Sim, diz. Mas o Deus de toda graça, que nos chamou à sua glória eterna em Jesus Cristo, depois de ter sofrido por um pouco de tempo, Ele mesmo vos aperfeiçoe, firme, fortaleça e estabeleça. Se, por favor, nos pode ensinar o que quer ensinar o Senhor aqui, e o que podemos nós aplicar aqui para nós, e como pedimos ao Senhor que nos habilite, que sejamos coerentes em nossa vida espiritual, para que possamos servir a Deus como a Ele lhe agrada, com perfeição, irmã. Que o Senhor a continue abençoando, irmã. E também tem outra pergunta, se a senhora me permite. Em 1 de Pedro, o 5, verso 9 diz Pedro, bem, no verso 8, sede sóbrios e vigiai, ou seja, moderados, prudentes e vigiai. Devem estar atentos, porque vosso adversário, o diabo, como leão rugindo, anda ao redor buscando alguém para devorar. Diz que o diabo anda ao redor, está constantemente próximo para fazer-nos mal, para nos fazer cair em pecado. Portanto, temos que estar alertas. Aqui diz, sede sóbrios e vigiai. O 9 diz, ao diabo resisti firmes na fé em Cristo, no Evangelho, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre vossos irmãos em todo o mundo. Mas o Deus de toda a graça, quer dizer, em todo o mundo, os crentes, os filhos de Deus, estarão sofrendo as perseguições do diabo. No 10 diz, mas o Deus de toda graça, que nos chamou à sua glória eterna em Jesus Cristo, depois de ter sofrido por um pouco de tempo, Ele mesmo, o mesmo Cristo, vos aperfeiçoe, firme, fortaleça e estabeleça. Então diz que nós seremos perseguidos pelo inimigo, mas de todas as formas temos a Deus, que, mediante o Senhor Jesus Cristo, Ele nos ajudará, Ele nos aperfeiçoará, Ele nos limpará, nos fortalecerá e nos restabelecerá sempre, nos ajudará a viver uma vida santa e reta, nos ajudará a afastar-nos do pecado. Quando nós o amamos, quando nós desejamos e nos dispomos para Deus e queremos mudar. Porque se há alguém que não quer mudar, não quer abandonar o pecado, mas continuar em sua vida, pois Deus também não o ajudará, mas o deixa ao seu livre arbítrio. Mas o que quer mudar e agradar a Deus, pois aqui estamos para dizer ao Senhor, venha a minha vida, Senhor, venha ao meu coração, eu quero servir-te, portanto transforma-me, muda-me, aperfeiçoa-me. Isso é o que pedimos ao Senhor. Bem, seguimos adiante. A irmã diz que tem outra pergunta. Obrigada. Sim, está em Gênesis 3,16. Sim, irmã, pode ler. Diz, e a mulher multiplicarei sobremaneira tuas dores em tua gravidez, com dor darás à luz filhos. E a segunda parte diz, e teu desejo será para teu marido,
e Ele te governará. Irmã, essa pergunta fizeram para a senhora no Japão faz pouco tempo. A minha pergunta está na segunda parte e estou relacionando com Lucas 17, 1. Não sei se há alguma concordância onde disse Jesus a seus discípulos: impossível é que não venham os tropeços, mas ai daquele por meio de quem eles vêm. Há alguma relação? E além disso, irmã, que nos explique o que é isso que o seu desejo será para seu marido e ele se ensenhoreará de ti e ele te governará bem. Que nos explique. Obrigada, irmã. Não tem relação com Lucas. Com o que leu em Lucas, não tem nenhuma relação. Mas quando o Senhor disse isso, diz, e que te governará, e que foi o que Deus disse depois, que o homem, o marido era quem? A cabeça ou os pés? Do lar. Do lar. Então, isso se chama governar, ensenhorear. Se Deus tivesse dito, a mulher será a cabeça do lar, no casamento, no lar, então diríamos, a mulher vai se ensenhorear. Mas ele disse que foi o homem, será o senhor do lar, da casa. Bem, e falemos dos que cremos no Senhor, dos que respeitamos e valorizamos a Deus. E respeitamos e valorizamos o casamento ou a união de um casal. Não falemos do mundo. Portanto, isso se cumpriu. Passam as gerações, passam os anos, os séculos, e digam que não. E mesmo que hoje esteja a modernidade, mesmo que haja tanta modernidade, mas quem é que manda na casa? Quem é a cabeça principal, o homem ou a mulher? O homem, porque Deus o disse. Deus o disse. E que ele se ensenhoreará, governará. Então sempre, 99%, o homem sempre está dizendo a ela: te dou permissão, não te dou permissão, sim vai, sim não vai, venha, senta aqui, faz aquilo, faça o outro. Em contrapartida, há exceções, porque sim há casos, mas isso já são coisas anormais, que saem do contexto. Mas isso de que Deus disse que do homem governará, é a verdade. Mesmo que digam que hoje há igualdade, mas isso é mentira, isso é mentira. Sempre a palavra de Deus será firme. E além disso, que Deus disse isso como um simbolismo, ou fez como uma ilustração. A ilustração ou o simbolismo é que o Senhor Jesus Cristo diz que terá bodas com a sua igreja e que o Senhor Jesus celebrará suas bodas com a igreja e diz que o Senhor Jesus é a cabeça da igreja, sim? E que a igreja é o corpo de quem? De Cristo. E a igreja é o corpo de Cristo e o Senhor Jesus é a cabeça. Então, Ele é o Senhor. O amo e Senhor, porque a cabeça é quem governa o corpo. E por isso Deus disse isso à mulher, que dava ao varão esta dignidade de ser amo e Senhor, de ser o primeiro, ou de ser que sustenta o corpo. Então, no lar, o homem será o Senhor, governará, e será o desejo para seu marido. Isso é correto. Ainda que há exceções, ainda que hoje em dia o diabo trabalha tanto nos casais, nos lares, com as famílias, o diabo trabalha muito. O diabo quer ir contra Deus, mas por mais que tente levar ao contrário, não pode tirar, não pode anular esta base ou este fundamento ou esta ordem que Deus deu desde o princípio. Portanto, isso segue vigente até o dia do final de todo este globo terrestre. Então, isso é o que acontece e esta é a situação. E nós, como igreja, que Deus nos nomeia, toda a igreja a nós nos nomeia como se fôssemos uma mulher. Por isso digo que aqui em Eclesiastes, quando fala da mulher, fala das doutrinas e de todo o engano. E assim o Senhor a todos nós, homens e mulheres, nos diz mulher, na palavra genérica.
que é a igreja, a esposa do Cordeiro, esposa do Senhor Jesus. Então, assim entendemos melhor a palavra de Deus, entendemos melhor a Bíblia, a posição, a postura que Deus dá, física ao homem e à mulher. Então, Deus disse isso, que o homem seria o Senhor e a mulher o desejo. O Senhor nos desejará, claro que sim. Ele nos deseja, diz que Ele é muito zeloso e diz que nos deseja zelosamente o Senhor. E com quem nos zela o Senhor conosco? Com as falsas doutrinas, com a idolatria, com a mentira e o engano, com a idolatria e os falsos deuses, as falsas crenças. Com isso é que Deus nos zela, porque somos a esposa e o Senhor é o esposo. Portanto, tomara que possamos entender estes mistérios, porque são mistérios muito profundos. O Senhor nos faz aqui meditar na Bíblia. Mas agradecemos ao Senhor porque Ele nos capacita para poder entender estes mistérios tão maravilhosos. Seguimos adiante com outra pergunta. Bom dia, irmã. Amo muito no Senhor. Minha pergunta está em Apocalipse 6, 9 e 10. Apocalipse 6, 9 e 10. Sim, irmã. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho que deram. Clamavam em grande voz, dizendo: Até quando, Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas nosso sangue das mãos dos que moram na terra? E a outra parte está em Eclesiastes 9, 5. Eclesiastes 9, 5, pode ler, irmã? Porque os que vivem sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem, nem têm recompensa, porque sua memória jaz esquecida. Também seu amor e seu ódio e sua inveja já terminaram, e nunca mais terão parte em tudo que se faz debaixo do sol. Para que me explique esses versos, irmã, obrigada. Aí diz que o que morre, que já não tem arte nem parte com este mundo. Diz que com tudo que se faz debaixo do sol, e o que se faz debaixo do sol é aqui no globo terrestre. E diz que a pessoa morre e já não tem participação alguma. Por isso é que as pessoas não deveriam honrar ou clamar ou invocar os mortos. Há pessoas em alguns lugares, alguns países, que clamam aos mortos, invocam os mortos, rezam os mortos, os veneram, colocam flores, luzes, comidas, fazem muitas coisas com as pessoas que morreram. E aqui em Eclesiastes diz que já não tem arte nem parte com este mundo, com este globo terrestre. Já não podem participar, não escutam, não ouvem, não podem fazer nada. A pessoa já morreu e pronto, se despede. Entretanto, que em Apocalipse 6, quando a irmã lê que diz que havia um quinto selo, as almas, ou as personalidades, ou os espíritos dos apóstolos, ou os discípulos que tinham morrido por causa do Evangelho de Cristo Jesus, e os tinham sacrificado, os atormentavam, lhes deram morte, morreu sua carne, seu corpo físico, mas eles estão com Deus, estão desfrutando com Deus. E diz que aqui eles dizem ao Senhor: Senhor, até quando tu não vingarás nosso sangue, porque nos mataram, nos sacrificaram, fizeram tantas coisas lá na terra, e tu, quando os castigarás? Quando lhes cobrarás? Então aqui diz que Deus lhes deu vestes brancas e lhes disse: estejam em um lugar especial até certo tempo, desfrutem, porque vivem num lugar de felicidade. Esperem o tempo. Já chegará o tempo
em que Deus começará a cobrar e castigar a todos aqueles que perseguiram, aos filhos do Senhor, aos crentes, aos que pregaram sua palavra. E até o dia de hoje, essas pessoas estão aí neste lugar de descanso. Estão aí esperando que chegue o dia em que Deus cobre vingança. Mas nós estamos aqui, em carne, fisicamente, buscando e tratando de agradar ao Senhor. E também de estar aí nesses lugares. Um dia, quando a morte nos surpreenda, nossa felicidade é que estejamos com Deus, que estejamos com o Senhor. E com certeza o Senhor nos levará também num lugar aí de vizinhos como estes que estão aí esperando a vingança por parte do Senhor, esperando o seu prêmio, o seu lugar verdadeiro, o qual Deus os colocará. Bem, esta é a nossa esperança para Deus. 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. A nós nos parece muito tempo, a Deus não. Bem, o importante é que amemos ao Senhor, louvemos e sigamos ao Senhor e glorifiquemos ao nosso Deus. Outra pergunta. Sister, I apologize. I wrote this a few days ago before I knew I was going to testify this morning. Irmã, me desculpe, porque escrevi isso faz alguns dias antes de saber que ia testificar. Irmã Maria Luísa, com meu coração alegre, me encontro aqui hoje diante da Senhora. Agradeço ao Senhor a cada dia pela Senhora, pelo seu coração, por essa igreja e pelos irmãos que fazem o trabalho para o Senhor. É um verdadeiro honra e privilégio estar hoje aqui. Irmã, o tempo é valioso e eu gostaria de fazer uso dele para fazer 2 perguntas, se a senhora me permite, e uma petição especial, se é possível. Eu cresci sendo orgulhoso de ser judeu e tenho muitos amigos que são rabinos, entre outros, de diferentes crenças. Estou orando constantemente para que venham a conhecer a igreja. Sei que se faço a pergunta, a senhora me dará a resposta. Irmã, perdoe a minha tradução. Esta é a primeira vez que trato de falar espanhol e espero que um dia possa falar em seu idioma. Que o Senhor a abençoe. Que o Senhor a abençoe e multiplique os anos e lhe continue dando seu formoso respaldo. A parte da obra do irmão Jorge e do irmão Scott e todos os irmãos americanos, queremos estender-lhe um cordial convite para os cultos de inglês em Cape Coral, na Flórida, às quintas-feiras às 19h. Primeira pergunta. Minha primeira pergunta. I have many Jewish friends, and they always, as I speak to them about the Lord, of course, I testify. I tell them all the beautiful works that we see here in our church. Tenho muitos amigos judeus e constantemente lhes falo e lhes conto testemunhos. And I speak to them about the Lord Jesus Christ. They always refer to this verse in Isaiah. E sempre lhes falo do Senhor Jesus Cristo e se referem ao verso Isaías 2:4. Chapter 2, verse 4. They say that how come we still have war? Então, o irmão se refere ao verso e as pessoas judias
que lhes compartilhe este verso me perguntam e questionam se o Senhor Jesus Cristo, já que segundo este verso, com a chegada do Senhor Jesus Cristo, não haveria espada, nação contra nação, e não haveria mais guerra. Então, meus companheiros judeus, meus conhecidos judeus, questionam sobre isso, sobre as guerras. Bem, Isaías 2, qual verso? O 4. Mas vou ler a partir do verso número 1, que diz: O que viu Isaías, filho de Amós, sobre Judá e Jerusalém, acontecerá no findar dos tempos, que o monte da casa do Senhor será assentado, que é o Rei, como cabeça dos montes, que é o Rei Cristo Jesus, e será exaltado sobre as colinas. E virão a ele, a Cristo, todas as nações. Correrão a Cristo, virão a Cristo todas as nações, significa que todos os que escutem o Evangelho de Cristo, em qualquer nação, crerão e aceitarão a Cristo Jesus. Isso é o que significa: correrão, virão a ele todas as nações. Porque não é lógico que uma pessoa que viva na China, no Japão, na África, se converte a Cristo e tem que voar de lá para vir aqui, para conhecer a Cristo. Isso não tem lógica. Então, o que acontece? Que lá na China, no Japão e na África, há corações, há almas que creram em Cristo Jesus, em seu Evangelho perfeito. E eles aí aceitaram ao Senhor, e isso simbolicamente significa: correrão a Cristo. Pessoas de muitas nações correrão a Cristo Jesus. Correm atrás dele, buscando a Deus. E dizemos: e onde está Jesus Cristo? Onde está Deus? Pois Ele está aí, muito próximo de nós. E nós vamos a Ele. E Ele nos acolhe com sua mão, com seu poder, com seu Espírito. Então aqui diz que todas as nações correrão, virão a Cristo. Não está dizendo que as nações pegarão um avião, um barco, uma estrada e vão vir buscar um país X, a igreja, para buscar aí a Cristo, porque Cristo não está vivendo especificamente em um lugar fixo, em nenhum país, porque Ele é Deus. E como Deus poderoso, cobre todo o universo, cobre todo o globo terrestre. Então, por isso diz que a Ele vêm todas as nações, quer dizer, creem nele todas as pessoas de todas as nações, mas alguns, os que creem no Senhor, serão poucos com certeza em cada nação, buscarão a Deus e crerão no Senhor. Por isso, Deus fala aqui, com esta terminologia, para que o homem incrédulo, o homem duro de coração, este homem rebelde, não entenda tão facilmente, porque não merece. Que entenda fácil a palavra do Senhor. Então Deus fala desta maneira para aquele humilde de coração, que abre e dispôs em coração para Deus, e ele sim é quem entenderá estas frases, estas palavras, esta forma de expressar a Deus. Então diz que as colinas, aqui está falando das colinas, mas se refere a Cristo Jesus, que é a cabeça dos montes, quer dizer, Cristo é Rei de Reis. E diz que algumas pessoas de algumas nações crerão nele e buscarão a Deus. E no verso número 3 diz: e virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, e nos ensinará seus caminhos e caminharemos por suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém sairá a palavra do Senhor. Efetivamente, Cristo Jesus chegou a Jerusalém em carne, pregou, ensinou, e logo ele subiu ao céu e deixou seus apóstolos para que continuassem pregando o Evangelho. E o Espírito de Deus desceu e chegou à vida destes apóstolos, à vida de todos os discípulos, e chegou à nossa vida também. E aqui continuamos pregando a Cristo, pregando seu Evangelho. Então aqui se está cumprindo estes versos. Então diz que Deus nos ensinará seus caminhos e caminharemos no caminho do Senhor. E diz no 4, e julgará entre as nações
quem Cristo Jesus julgará entre as nações. Já não é uma nação chamada povo de Israel, mas serão todas as nações que se disponham para crer em Deus. E diz, e será árbitro de muitos povos, os incrédulos, aos que não creem no Senhor, pois Deus os repreenderá e os castigará. E diz, tornarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Não sei se leram em Gênesis, quando diz que Abraão esteve lutando com muitos povos e ganhou a batalha. E se encontrou com o sacerdote Melquisedeque e lhe deu os dízimos. Vocês lembram? Então acontece que Abraão teve que lutar com seus servos e com muito armamento. E a luta era física. A luta era física e era com espadas. Tinha que lutar com espadas, com lanças, com flechas. Tinha que lutar contra outras nações. O rei Davi também teve que lutar com muitas nações. Todos os israelitas na antiguidade lutaram, tiveram seus exércitos e lutavam com espadas físicas. Mas aqui diz o Senhor que uma vez que o Senhor Jesus Cristo viesse à terra pregar seu evangelho, já as pessoas não teriam que lutar com as espadas físicas de tirar a vida de outras pessoas ou lutar com as demais para conquistar e obter um título ou uma posição ou possuir um lugar, uma posição na vida, mas que o Espírito de Deus seria o que estaria convencendo a todas as pessoas, a todos os corações, para que creiam em Deus. Então já não haveria guerras, como houve no povo de Israel, porque eles lutavam, era para obter seu título de povo de Deus e de israelitas. E por isso aqui diz, no futuro, quando venha este Rei de Reis, este Cristo Jesus, que já veio faz mais de 2000 anos, então diz, julgará entre as nações e repreenderá muitos povos, tornarão suas espadas os crentes, os que creem em Cristo, diz que suas espadas se transformarão em arados, em madeira para fazer outras coisas e suas lanças em foices, para cortar o trigo, para ceifar o trigo. Não elevará a espada nação contra nação, nem se adestrarão mais para a guerra, para possuir o título de filhos de Deus, ou de igreja de Deus, ou de povo de Deus. Diz que já não haverá esta guerra. Hoje em dia há muitas guerras em muitas nações. Há guerras, mas as fazem por possuir as riquezas da terra, por possuir minerais, por possuir pedras preciosas, diamantes, esmeraldas, o sal, bem, todas estas coisas. Hoje vemos as guerras porque os governos do mundo, cada um quer possuir e ter mais que os outros, e tem as guerras, mas já ninguém está lutando pelo espiritual, ninguém está lutando por dizer, que nós somos o povo de Deus, não. É que tal nação, somos filhos de Deus. Portanto, temos o título e queremos possuir e ter a Deus porque queremos ter o título de filhos de Deus. Hoje em dia, já não se luta por isso. Hoje há guerras, mas de outra índole. Na antiguidade, o povo de Israel, sim, lutava por defender seus direitos que Deus lhes tinha dado. E que as outras nações queriam lhes tirar esses direitos. Mas já não, porque depois de Cristo diz que já hoje não lutaremos com as pessoas fisicamente, mas vamos pregar o Evangelho a todos, pregar-lhes o amor, a misericórdia de Deus. E que todos se convertam a Deus. E que pessoas de todas as nações se convertam a Deus. Busquem a Deus, amem a Deus. Então já não precisamos armas físicas, porque é o Espírito de Deus o que converte os corações, e a Igreja do Senhor vai se formar com pessoas de muitas nações, de muitos continentes. Isso é o que diz aqui a palavra do Senhor em Isaías, que se está cumprindo já. Porque essa palavra, já vemos que em 60 países há grupos de pessoas que estão escutando a palavra de Deus. Agradecemos ao Senhor. Então, tomara que eu tenha me feito entender. Bem. Beautiful. And the truth is that I thought I knew the answer and I wanted to ask the question for a better explanation, but
That was beautiful. Irmã, muito formoso. O mais impactante é que eu achava que eu tinha resposta, mas ainda foi mais formoso do que eu imaginava. Makes me want to ask another 100 questions. Quero, com essa resposta, fazer outras 100 perguntas. My second question, in Kings chapter 18, verse 44, I was wondering what the significance of the size of the cloud being like a hand, if any. Is there significance to that? Minha segunda pergunta está em 1 de Reis 18:44. Minha pergunta é sobre o tamanho que diz o verso que via uma pequena nuvem como a palma da mão de um homem. Eu gostaria de saber se este tamanho tem algum significado. 1 de Reis 18:44. Elias ora. Então Elias disse a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve rumor de uma grande chuva. Acabe subiu para comer e beber. Elias subiu ao cume do Carmelo e, prostrando-se em terra, pôs seu rosto entre os joelhos e disse a seu criado: sobe agora e olha para o mar. E ele subiu e olhou e disse: não há nada. E ele disse: torna a ir 7 vezes. A 7ª vez disse: eu vejo que sobe do mar uma pequena nuvem, como a palma da mão de um homem. Ah, pequenininha, como da palma da mão de um homem. Coloque a mão assim. E disse que assim era a nuvem. E disse Elias: vai e dize a Acabe: aparelha teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Aconteceu que em pouco tempo o céu escureceu com nuvens e vento, e houve uma grande chuva, e subindo Acabe foi a Jezreel. O maravilhoso e o milagre foi que esses dias estava claro, não havia nenhuma nuvem. Não havia nenhuma nuvem. Por isso Elias dizia a seu criado: vá ao mar e veja como está o céu. E quando ele diz: eu vejo uma nuvem tão pequena como do tamanho da mão de um homem. Não, pois, como virá uma chuva com isso, com uma nuvenzinha tão pequena? E o milagre que Deus fez, o respaldo que deu a Elias, é que Elias compreendeu. E com essa nuvem do tamanho da mão de um homem, diz que Deus revelou que viria um forte aguaceiro, uma chuva muito grande. Portanto, disse ao rei: vá, porque a chuva te surpreenderá. E diz que quando eles foram embora, começaram a vir as nuvens, e se amontoaram todas as nuvens e veio a chuva. Depois que tinham passado como 3 anos e meio que não chovia aí em Israel, porque Deus estava castigando ao povo. E Elias, quando ora a Deus por chuva, pois Deus escuta a sua oração. Mas o bonito é que do nada, do pequeno, Deus faz todas as coisas. Não havia nuvens e em um momento aparecem todas as nuvens e começa a chuva. É isso. Bem, muito obrigado. Cantemos o coro. Estamos em festa com Jesus. Estamos em festa com Jesus.
Glória a nosso Deus. Agradecemos ao Senhor a honra para nosso Deus maravilhoso. Que formosa é a palavra de Deus, tão bonito que Deus falou em Isaías, a forma como o Senhor expressava sua palavra, com figuras literárias, com símbolos, com ilustrações, metáforas, para que as pessoas não entendessem tão fácil. Aqueles duros e rebeldes, incrédulos, não entendessem facilmente, mas nós, porque o amamos, Ele faz com que nós entendamos e compreendamos sua palavra e desfrutemos. Graças ao Senhor, podem se sentar. Agora sim, outra pergunta. Irmã Maria Luísa, que o Senhor a abençoe. Minha pergunta é, se o fogo que sentimos no coração quando louvamos ou quando nos impõe mãos é ou não é o Espírito de Deus em nós, então o que é? Essa é a prova de que Deus existe. A prova das promessas que o Senhor Jesus Cristo fez. João Batista foi o primeiro que disse às pessoas, eu os batizo em água para arrependimento, mas depois de mim vem um que se referia ao Senhor Jesus Cristo, diz, depois de mim vem um que estará batizando, não em água, mas em Espírito Santo e fogo. Quando recebemos o Espírito Santo, sentimos fogo, sentimos um fogo físico, se sente calor. Além de que este fogo de Deus é o que nos transforma, o que nos muda. E quando no dia de Pentecostes se manifestou o Espírito Santo, diz que todos tinham visões e nas visões viram línguas repartidas, diz que línguas como de fogo, línguas de fogo que assentavam-se na cabeça de cada um dos que estavam aí. Foram as visões deles. E eles começavam a falar em línguas. E nós, hoje também, muitos estamos experimentando esta maravilhosa bênção. Isso nos prova, nos mostra que Deus existe. Que o Senhor Jesus Cristo, quando fez as promessas, Ele fez promessas e disse, eu vou, mas não os deixarei sós, nem órfãos, mas enviarei o Espírito Santo. E o Espírito Santo estará com vocês para sempre. E Ele lhes ensinará, os guiará e lhes dirá tudo o que deve se fazer. O Espírito Santo será o seu guia, o seu mestre. E o Senhor Jesus cumpriu sua promessa. Por isso nós cremos em sua divindade. Porque hoje estamos desfrutando de falar em línguas, desfrutando de sentir o fogo do Espírito Santo em nosso ser. Hoje estamos desfrutando dos dons espirituais e desfrutando dos milagres que Deus fez em muitas pessoas, de muitos milagres e prodígios, de resolver assuntos, de solucionar problemas, guardar e proteger a muitas pessoas, guardar e proteger-nos da morte, de sequestros, de muitos perigos. Tudo isso hoje estamos desfrutando. E por isso cremos que Jesus Cristo vive, que Deus existe e que Jesus Cristo é o poder de Deus, é o próprio Deus. Mas Deus, em seu mistério, em seu poder, permitiu que uma parte dele se manifestasse com os homens. Mas Deus é um só. Mas Ele trabalha destas três formas: como Filho, como Pai e como Espírito Santo. Não porque hajam três pessoas diferentes, é um só. Mas para Deus não há nada impossível. Se Deus disse que viria o profeta Elias falar às pessoas, e veio, foi João Batista, mas João Batista veio com poder do Espírito de Deus, ou com a porção do Espírito que Deus tinha dado a Elias.
Essa mesma porção do Espírito a deu a João Batista também. E assim se cumpriu a palavra de Deus, que disse: enviarei a Elias, antes que venha o dia do Senhor, antes que venha a manifestação de Jesus Cristo. Estará Elias pregando, mas então Elias já não era com o nome de Elias, mas João, porque assim é o poder de Deus. Assim é o nosso Deus. Nós não temos a mente capacitada para compreender a grandeza de Deus. Nós somos limitados. Temos um limite, mas até esse limite que Deus nos deu, entendemos muitas maravilhas de Deus e muitas grandezas dele. E como será o dia em que lá na eternidade Deus nos dê mais capacidade para entender sua existência? Pois deve ser maravilhoso. Por enquanto, nos conformamos com o que somos e com o que Deus nos deu aqui. E assim louvemos a Deus com este coração que Deus nos deu. Bem, seguimos? Boa tarde, irmãos e irmã Maria Luísa. Nosso coração transborda de felicidade por tê-la aqui conosco, também com todos os que a acompanham. Estamos convencidos que através de vocês, nosso Pai Celestial liberta o seu povo. Tenho duas perguntas que são promessa do Senhor, se a senhora me permite. Sim, irmã. Obrigada. Está em 1 de Coríntios 14:14. Porque se oro em línguas, meu espírito ora, mas meu entendimento fica sem fruto. Todos desejamos orar em línguas, interpretá-las, mas todos queremos ter este dom. Quanto pode afetar nossa vida espiritual o falar em línguas e não saber interpretá-las? Bem, não nos afeta em nada em nossa vida espiritual. Se falamos muitas línguas quando estamos no louvor, não nos afeta em nada se não entendemos, mas sim nos edificamos espiritualmente. Digamos, nosso espírito se regozija. Nos sentimos alegres, felizes, talvez libertados. É muito importante, quando estejamos orando ou louvando ao Senhor, é importante que demos liberdade ao Espírito Santo para falar em línguas, porque dessa forma tira a preguiça, sai o desânimo, saem muitas coisas. E nos sentimos mais alegres, como mais próximos do Senhor. Sentimos que Deus está aqui conosco, porque Ele está me fazendo falar em outras línguas. E Ele está tão próximo a mim, e isso nos enche de entusiasmo e de otimismo. Portanto, não há por que ter temor, medo ou dúvida de falar em línguas. Deve-se dar liberdade e falar em línguas. Bem, seguimos. Muito boa tarde, irmã Maria Luísa. Por promessa do Senhor, e por segunda vez estou em sua presença. Primeiro que tudo, quero dizer feliz aniversário e que Deus a abençoe grandemente e dê longevidade de dias, poder e muita autoridade como a senhora queira. Bem, obrigada, irmã. Irmã, a primeira pergunta da Bíblia está no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Bem, Abacuque 3, 17 e 18. Ficam os 3 livros antes de Mateus ou de Malaquias. Já para finalizar o Antigo Testamento, 3 livros para chegar a Mateus. Abacuque 3,17, sim, irmã. Pois ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas virgens, ainda que falte o produto da oliveira, e os campos não deem mantimentos, e as ovelhas faltem no aprisco, e não haja vacas nos currais, contudo eu me alegrarei no Senhor, e me regozijarei no Deus de minha salvação. Bem, que bonito é esperar no Senhor, esperar em Deus. Diz que, ainda que não haja nada, ainda que venham os dias maus, os dias de tribulação, os dias tristes, os dias de escassez, dias de enfermidade, ou talvez um acidente ou uma doença, um problema ou uma dificuldade grande. Diz que nada é motivo para que nos afastemos de Deus.
Nada é motivo para que nós nos distanciemos do Senhor, ou deixemos de buscar a Deus, ou deixemos de crer e confiar nele. Então vejam que bonito estes versos. E diz aqui, porque aqui está falando Abacuque de todos os problemas e as dificuldades que viveu o povo de Israel por causa de terem se separado do Senhor. Abacuque, como profeta, orava a Deus e lhe pedia pelo povo. Ele se apresentou como este intercessor ou intermediário entre o povo de Israel e Deus, para que Deus escutasse a aflição que o povo estava sofrendo. Então, por isso, esta é uma oração que começa no capítulo 3 de Abacuque, desde o verso 1 até terminar. É a oração que ele expressa diante de Deus, pedindo por seu povo, pelo povo de Israel. E por isso lhe diz, aqui no verso 16 diz, quando o ouvi, comoveram-se minhas entranhas, diz Abacuque, a sua voz tremeram meus lábios, as cáries penetram em meus ossos e estremeci sobre meus pés. Contudo, espero tranquilo o dia da angústia, quando ele subir contra o povo ao qual invade. Aqui Deus estava revelando a Abacuque que Deus ia mandar tropas com exércitos de uma nação para arrasar e acabar com o povo de Israel. Então Abacuque dizia, pois ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas virgens, ainda que falte o produto da oliveira, e os campos não deem mantimentos, não deem comida, e as ovelhas faltem no aprisco, e não haja vaca nos currais, ainda que não haja nada, que tudo se acabe, tudo se termine, contudo, eu me alegrarei no Senhor, e me regozijarei no Deus de minha salvação. Glória ao Senhor. O Senhor Deus é minha fortaleza, o qual faz meus pés como os das servas, e em minhas alturas me faz andar. Mas essa profecia não é tanto de Abacuque, essa profecia é como se o Senhor Jesus Cristo estivesse na boca de Abacuque falando essas coisas ao nosso Pai Celestial, porque esse é o vocabulário do Senhor. Glória ao nosso Deus. Haverá outra pergunta? Boa tarde, irmã Maria Luísa. Me alegra muito tê-la aqui em Cali, para nós é um privilégio. A Senhora nos ensinou que através do Espírito Santo, Deus nos batiza com dons espirituais e os dons são perfeitos. Minha pergunta é que eu escuto muitas vezes aos irmãos dizendo que deve-se orar ao Senhor para que nos dê dons em perfeição. E eu entendi da Senhora que os que aperfeiçoamos os dons somos nós, nosso coração, limpá-lo daquelas debilidades e haja em nós para agradar a Deus. E a Senhora pode me ensinar um pouco mais, irmã? Bem, irmã, as duas coisas podemos pedir ao Senhor. Podemos pedir que nos ajude a viver a vida reta, a viver a vida perfeita diante do Senhor e também pedir a Deus que nossos dons que o Senhor nos deu, que sejam aperfeiçoados. Ele, digamos, aperfeiçoados significa talvez que o Senhor nos use mais. Que nos use mais o Senhor, que nos dê mais respaldo. Que nós possamos servir mais a Deus. Que se Deus nos vai usar para fazer 10 milagres, que nos use para fazer 20. Isso é o que pedimos ao Senhor. E isso é o que talvez signifique que Deus aperfeiçoe os dons em nós. É melhor pedir ao Senhor como mais trabalho, que se veja mais o trabalho e que não seja, pois, tão limitado. E também é importante que vivamos uma vida reta e que Deus nos ajude a viver uma vida bem, para que assim também Deus confie em nós os dons que nos dá para servi-lo. Bem, seguimos adiante. Boa tarde, irmã Maria Luísa. Que o Senhor a continue abençoando. Receba uma cordial saudação da Igreja de Corinto Cauca. Tenho uma pergunta, se a senhora me permite, na Bíblia. Minha pergunta está em Mateus 19, 28. Mateus 19, 28. Sim.
E Jesus disse-lhes: em verdade eu vos digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, vós que me seguistes, vos assentarei também sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Minha pergunta, irmã, é: se Pedro, tendo negado ao Senhor Jesus Cristo, e Judas, havendo vendido ele por algumas moedas de prata, também se sentaram no trono e herdaram a vida eterna? Bem, irmã, Judas Iscariotes não se sentou no trono, ele foi condenado. A história conta que ele tirou a sua própria vida e ele foi condenado. O apóstolo Pedro não pecou porque negou o Senhor, não, porque ele ainda não tinha entendido a obra do Evangelho. O Senhor Jesus esteve com seus 12 apóstolos e no dia da morte, no dia que levaram o Senhor para a crucifixão, diz que os apóstolos se assustaram, se angustiaram tanto que saíram correndo, fugiram, se esconderam. Pedro sentiu tanto medo que por isso diz que negou. Mas é que tinha que se cumprir a palavra profética do Senhor Jesus quando disse a Pedro: tu me negarás 3 vezes. E assim aconteceu. Pedro o negou porque teve medo. Ainda não tinha vindo o Espírito Santo. Recordemos que o Espírito Santo é o único que nos fortalece. Nos dá convicção, segurança, firmeza, nos ajuda, é um suporte em nossa vida. E o apóstolo Pedro, naquela época, como o Espírito Santo não tinha descido, ele estava em sua carne, pois ele teve essa fraqueza de se angustiar, de sentir medo quando viram que o Senhor Jesus o levavam para tirar sua vida na cruz. Então, por isso diz que ele negou o Senhor 3 vezes. O fez como para guardar sua própria vida. E aí se cumpriu a profecia do Senhor Jesus Cristo. Mas ele não pecou nisso. O Senhor Jesus relevou muitas coisas dos seus apóstolos, porque diz que alguns criam, um dia sim criam, outro dia não, e o Senhor teve que lhes ensinar para que eles crescem. Mas uma vez que o Senhor Jesus ressuscitou, diz que lhes deu o Espírito Santo, diz que soprou e lhes disse: tomem o Espírito, e diz que a partir desse momento, aí é como se tirou um véu que eles tinham. O véu que eles tinham foi tirado e começaram a entender, a recordar tudo o que tinham vivido com o Senhor, a entender todas as coisas, compreendê-las. E é quando eles se lamentam e dizem: por que não entendemos? Quando estávamos com Ele, quando andávamos com Ele, por que não entendemos? Porque não compreendemos. Porque é agora que não temos o Senhor, que Ele já se foi e agora nos deixou. Eles se lamentavam. Por isso foi que o Senhor também não tomou represálias contra Pedro, nem contra outros apóstolos, porque ele considerava que eles não estavam capacitados naquele momento. E quando veio o Espírito Santo na vida deles, sim, já vem a capacidade, já vem a responsabilidade, como nós hoje. Quando Deus nos dá o espiritual e nos dá os dons, somos responsáveis diante de Deus. Já não temos desculpas, já não temos nenhuma justificativa. Portanto, temos que ser cuidadosos nisso. Porque já depois que o Espírito Santo esteja conosco, já nós não vamos estar diante de Deus justificando-nos. Senhor, eu não sabia. Senhor, eu era ignorante, não entendia. Não, porque o Espírito Santo é o encarregado de aperfeiçoar sua igreja, aperfeiçoar os crentes. Por isso foi que o Senhor a Pedro não o castigou. E Pedro, sim, está hoje gozando, desfrutando com o Senhor, assim como diz que se sentará no trono da glória com o Senhor, para um dia julgar as tribos de Israel, no físico, por não terem crido em Deus. E isso sim, eles, pois, o fizeram e o estarão fazendo com certeza também. Agora, pois, o Senhor está levantando o seu novo povo, Israel espiritual, a igreja do Senhor, a igreja de Jesus Cristo. Essa é a Jerusalém celestial espiritual. O povo de Israel, no sentido espiritual, somos nós. Glória ao Senhor. A última pergunta. Boa tarde, irmã Maria Luísa. A pergunta é a seguinte. Em Êxodo 25:11,
fala de fazer uma arca que se cobriria em ouro. Em Êxodo 25:11, em Zacarias 1:39, isso para resumir, irmã, fala que nos provaria como a prata e como o ouro, a cada um de nós. Em Apocalipse, se fala das ruas de ouro. Irmã, tudo faz referência ao ouro, mas minha pergunta é, quando estejamos no mais além, na eternidade, sabemos que o ouro no princípio, era uma coisa material, que as pessoas se matavam por isso. Agora, em Zacarias se fala de que o ouro é espiritual e que nos provaria. Mas se estamos no mais além, como nos poderia provar se já o ouro não resistiria fisicamente? Já os dons que teríamos também não estariam em uso, porque tudo é amor e felicidade. E nas ruas de ouro, já o ouro seria pisoteado, porque já seria uma rua, irmã. Explica-nos, ensina-nos, irmã. Obrigada pela sua palavra, irmã, e parabéns pelo seu aniversário. Obrigada. Neste globo terrestre, diz que fala do ouro, que Deus nos prova. Como se prova o ouro? Diz, o ouro é tanto que o provam, o colocam no fogo e vira um fluido. Bem, e diz que assim Deus nos prova. Coitadinhos, quando nos venham as provas, porque como nos provam como ouro, um dia que me venha a prova, não volto mais à igreja. Bem, isso acontece muito. Lá na eternidade, já Deus não nos provará como ouro, porque já as provas foram aqui, nesta vida, enquanto que vivemos neste corpo físico terrenal. Lá, na outra vida, fala em Apocalipse que na eternidade, com Deus, continuarão existindo os metais, as pedras preciosas, e eu sim creio que serão eternas as pedras preciosas, ouro, tudo isso veremos na eternidade, porque isso diz Apocalipse, que é uma cidade construída de puras pedras preciosas, puro ouro, e quem mais que essas pedras preciosas e ouro e todos esses metais finos que é a igreja do Senhor. Mas para que nós entendamos o esplendor, a magnitude e a grandeza da igreja do Senhor, de todos nós, os crentes, para que possamos compreender isso tão esplêndido que Deus nos tem na eternidade, em Apocalipse mostrou a João que via uma cidade que como seria que as ruas são de ouro e tudo é de pérolas e pedras preciosas, esmeraldas, as pedras mais finas. Aí se compõe essa cidade, e essa cidade é a igreja do Senhor. Então, são as virtudes, a pureza, a formosura da igreja, porque diz que a aperfeiçoará e fará dela uma igreja pura e sem manchas. E isso é o que nós desejamos hoje, lutamos hoje, para que o Senhor nos vá limpando, para que no dia que a morte nos surpreenda, estejamos limpos, prontos, preparados para estar aí com o Senhor, e para que se cumpra isso que diz em Apocalipse, de ver essa cidade de ouro e de pedras preciosas, e diz que essa igreja, e que nós estaremos aí desfrutando destas bênçãos de Deus. Não sabemos se assim será físico ou espiritual, mas para que o entendamos, Deus coloca todo o físico para que possamos compreender e possamos apreciar e valorizar o que Deus tem para a sua igreja, para seus filhos, para os que o amam de verdade. Agora sim, a última. Vamos seguir, que a irmã não pode fazer a sua pergunta. Bom dia, irmã Maria Luísa. Aqui da cidade de Cali, damos uma fraternal saudação. A minha pergunta está em Jó, capítulo 23, versículo 14 e 15. Sim. Posso ler, irmã? Sim. Jó 23, versículos 14 e 15. Sim. Ele, pois, acabará o que está determinado fazer de mim, e muitas coisas como estas tem em sua mente. O 15. Por isso, eu me espanto em sua presença quando o considero. Temo só de pensar.
Eu gostaria, por favor, irmã, que nos explicasse a que se refere quando fala deste temor a Deus. Muito obrigada, irmã Maria Luísa, e que o Senhor a continue abençoando. Temor a Deus, respeito a Deus. Temor é respeitar e valorizar a Deus. Saber, ou pelo menos apreciar, que Deus existe, que é poderoso e que merece a honra e a glória, merece que se lhe obedeça, merece tudo o que é melhor, merece que se lhe dê o primeiro lugar. Isso se chama temor de Deus. Quando vemos uma pessoa que comete um pecado, por dizer algo, uma pessoa que cometeu um homicídio, dizemos, esta pessoa não tem temor de Deus, dando a entender que essa pessoa nem crê em Deus, nem confia, nem valoriza a existência de Deus. Não lhe importa que Deus exista ou não, e não quer ter em si valores de pelo menos abster-se e respeitar a vida alheia. Isso se chama o temor. O temor é isso. O temor é que nós devemos reconhecer que Deus existe, que Ele merece o melhor, o respeito, que Ele merece a obediência. Tenho que obedecer a Deus, tenho que amar, tenho que crer, tenho que aprender a doutrina, olhar o que eu devo fazer para agradá-lo. Eu não faço isso porque Ele proíbe isso e aquilo, então eu me abstenho de fazê-lo. Isso se chama temor de Deus, temor. E aqui, pois, Jó também fala que ele se espantava dessa presença de Deus, tremia quando sentia a presença de Deus em seu coração. Porque é que a presença de Deus, a presença do Senhor é algo tão sublime, tão grande, que merece respeito. Merece que nós sejamos reverentes até com nossos pensamentos, quando pensemos ou meditemos nele. Este é o temor a Deus. E quando diz, temei ao Senhor, louvai ao Senhor, glorificar seu nome, exaltai seu nome, bendizê-lo. Todas essas palavras devem existir sempre em nosso ser. Temer ao nosso Deus, louve ao Senhor, temor ao Senhor, respeite a Deus, valorize-o e tenham em primeiro lugar que a honra e a glória sejam para nosso Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude. Que Deus nos aperfeiçoe. Que Deus abençoe a cada um de vocês, meus queridos irmãos e irmãs aqui do Vale, de Cali e de seus arredores. Que Deus os abençoe, que Deus os leve da mão, que Deus lhes dê o espiritual, que vocês deem frutos para Deus, a 100 por 1, como é que dizíamos, a 100 por 1, na boa terra. Que vocês sejam a boa terra onde caiu a semente. Glória a nosso Deus. Que Deus abençoe a todos aqueles que nos veem através do vídeo, que também os abençoe grandemente, os leve de sua mão, os ajude. Se manifeste Deus em cada coração. Que em cada coração se manifeste. Louvamos ao nosso Deus. Fiquem de pé, irmãos. E há um coro que diz, assim cantaremos, sem a música que diz, mantenha-me brilhando, Senhor, mantenha-me brilhando. Vamos cantar. Tenme brillando, Señor, tenme brillando por ti, puro y limpio seré si tú brillas en mí. Tenme brillando, Señor, tenme brillando por ti, hasta que vengas pronto con poder. Oh, llévame a la roca más alta, Señor, llévame, Señor, yo te seguiré. Oh, llévame a la roca más alta, Señor, que solo en ti refugio tendré. Venme brillando,
Señor. Gracias, mi Padre Celestial. Oremos a nuestro Dios y le damos la alabanza y la gloria y la honra y démosle libertad también al Espíritu Santo. Bendito Dios Todopoderoso, Padre Celestial, eterno Dios, nuestro Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, Rey de reyes y Señor de señores. Bendito el Señor, bendito el que vive y reina por siempre. Gracias, Padre mío. Gracias, Señor, porque tú limpias nuestras lágrimas, porque tú, Señor, consuelas nuestras almas, nuestro corazón, porque tú estás cada día, Señor, pendiente de nosotros para bendecirnos, para mirar a ver qué nos falta, para proveernos de todo aquello que necesitamos, Señor. Estás allí, Señor, como ese Padre que ama a su creación, a sus hijos, a sus criaturas. Estás siempre allí con ojos de misericordia y de amor. Gracias, Señor, porque nosotros no merecemos, Señor, que tanta dignidad, ni merecemos tanto prestigio, ni tantas posiciones, ni tantos lugares. Pero tú, mi Señor, eres misericordioso. Tú sí sabes pagar. Tú sí sabes dar las benevolencias, las bendiciones. Tú sabes, Señor, agradecer las alabanzas de aquellos que te alaban de corazón, de aquellos tus hijos que te siguen, que te aman, de aquellos que se esfuerzan por honrarte, por bendecirte, de aquellos, Señor, que se preocupan por agradar tu nombre, por alabar tu nombre, por seguir tu camino. Y tú estás preocupado siempre, y tú nos haces promesas, y tú nos prometes muchas cosas, Señor. Y te digo, Padre, que el día de hoy han venido aquí todos los hermanos, las hermanas de muchos lugares, de muchas iglesias, aquí de Cali y de los pueblos aledaños. Han venido aquí, Señor, con una esperanza, con la esperanza de recibir tu bendición, tus beneficios. Tal vez ellos no pensaron venir a darte la honra y la gloria y la alabanza, sino tal vez pensaron en venir a recibir. Perdona, Señor, que así somos, así de débiles somos. Siempre estamos anhelando y deseando recibir y pedirte. Pero te pido, mi Señor, que tú nos ayudes también para que nosotros seamos sabios e inteligentes y cuando vengamos a congregarnos como iglesia, vayamos con ese pensamiento y con ese anhelo de darte a ti lo que te mereces, Señor, la alabanza, la honra, la gloria, enaltecer tu nombre, ponerte por lo alto, Señor, y enumerar tus maravillas y enumerar tus grandezas y tus prodigios, tus bondades y todas tus misericordias y todo lo que tú haces por nosotros. No solamente por nosotros, sino por toda la humanidad, Señor, porque tú te acuerdas de todos y por eso, Señor, mereces la alabanza y la honra, mereces que te glorifiquemos y que te ensalcemos. Gracias, Señor. Las alabanzas para ti, la honra para Dios, la gloria para mi Señor, porque Dios es justo, Dios es el juez, Dios es un rey, el creador y dueño de todo lo que vemos, de todo lo que existe. Poderoso eres, Señor, grande eres y digno de suprema alabanza. Señor, extiende tu mano poderosa, tu mano milagrosa, extiende tu mano sobre todos los enfermos, sobre los que tienen enfermedades incurables. Extiende tu mano sobre todos los que están en las sillas de ruedas, sobre todos los que tienen síndrome de Down, sobre los que tienen diversas enfermedades por fuera de su cuerpo, por dentro de su organismo, todos sus órganos internos. Te pido, Señor, que extiendas tu mano sanadora y tú seas sanando y limpiando y libertando y cortando también ataduras y cadenas y rompiendo lazos de esclavitud del diablo, quitando brujerías, hechicerías, maldiciones,
limpia, liberta, liberta, mi Señor y Dios Todopoderoso. Haz milagros, mi Padre, haz milagros, Padre Santo, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, mi Señor. Oh Padre mío, Cristo de la gloria, Cristo el Rey de gloria, bendito tu nombre. Liberta, Señor, a los que están siendo poseídos por espíritus malos. Que aquellos sean libres, limpios. Guarda y protege las familias. Quita las rencillas, las disensiones, la incomprensión, el desamor. Bendice a las parejas, bendice los matrimonios. Padre Santo, habla felicidad, dales paz, libertad a todos, bendición a todos, da comprensión, amor y cariño en las familias, en el hogar, en los esposos. Padre Santo, haz milagros, mi Señor. Gracias, Señor, te alabamos, te alabamos. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Poderoso, poderoso es el Señor. Poderoso es el que vive para siempre. Poderoso es el Rey de Israel para siempre. Glorificado tu nombre. Glorificado tu nombre. Gracias te damos, Señor. Tu Espíritu Santo que descienda y que se mueva en medio de tu gente. Que el Espíritu de Dios descienda y se mueva en medio de los tuyos. Gracias, bendiciones. Gracias, Señor, por los milagros, porque muchos milagros, hay muchos milagros realizándose. Y mi Padre, sabemos, Señor, que tú estás haciendo milagros. Estás sanando y libertando, concediendo peticiones, concediendo los anhelos del corazón, dando virtudes, dando triunfo y alegrías a cada uno, dándoles valores, dándoles bendición y prosperidad, dándoles gozo y alegría. Gracias, aleluya. Gracias, Señor, porque todas las bendiciones, la lluvia de bendiciones que tú das a todos, bendito el Señor, bendito el que vive y reina eternamente, bendito nuestro Creador, nuestro Dueño, nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Rey, poderoso Señor. Gracias, Señor, te alabamos. Poderoso Señor, glorioso Señor, grande eres, Jehová, digno de suprema alabanza, digno de la honra, digno de la gloria. Gracias, porque tú eres santo, tú eres justo, andando y bajando el poder y bendiciendo y libertando y limpiando. Poderoso, gracias, Señor, gracias al Rey, gracias al Todopoderoso, bendito el Señor. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú gritar, y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él te da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú danzar, si tienes ese gozo puedes tú gritar, y su gozo sin medida Él te da. Gloria al Señor, gracias a nuestro Dios, gracias a nuestro Padre Celestial, en el nombre glorioso de Jesucristo, su Hijo amado, la honra para nuestro Dios. Muito obrigada, meus queridos irmãos. E o Senhor se manifestou e deu bênçãos. O Senhor deu muitas bênçãos. Não se sintam desanimados. Não se sintam aflitos nem tristes. Deus é poder. Você é um filho de Deus. Por que se sentirá menos que alguém? Você é um poderoso. Diz os Salmos que os poderosos da terra são os filhos de Deus. Glória ao nosso Deus.
Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada, irmãos. Que o Senhor os abençoe. E até breve. Que Deus esteja com vocês. Que meu Deus abençoe a todos. Os amo no Senhor. Muito obrigada.